A Organização Mundial de Saúde recomenda que os bebês sejam amamentados com leite materno exclusivamente até os 6 meses de idade. E durante esse mês de agosto é realizado aqui no Brasil a campanha Agosto Dourado, que incentiva a amamentação. Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com a médica pediatra, a doutora Graciete Vieira, ela que é vice-presidente da Sociedade Baiana de Pediatria, também professora da Universidade Estadual de Feira de Santana. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Se apresente melhor para os nossos telespectadores, já que a senhora tem uma ampla experiência, né, com aleitamento materno também. Sim, Luiz, eu trabalho com aleitamento materno e durante longos anos, né, eu participei do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive presidindo esse departamento. Doutora, para começar, fala para a gente a importância do aleitamento materno. Bem, o aleitamento materno ele é importante por vários motivos. Ele apresenta vantagens não só para a criança, porque a criança vai estar consumindo um alimento inigualável, o melhor alimento que nós temos, né, produzido pela espécie para ser consumido pela mesma espécie. E também esse leite, ele tem vários, não é só os fatores nutricionais que estão presentes nele, porque está presente gordura, açúcar, né, carboidratos, vitaminas, mas ele é muito mais do que um alimento. Ele, na verdade, protege a criança contra doenças. Doenças assim que eu poderia dizer a curto prazo. Então, ele vai proteger contra a otite média, vai proteger contra a pneumonia, contra a asma, rinite, dermatite atópica, mas também protege essa criança ao longo prazo. Ou seja, uma criança que mama nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses de vida, ela vai ter uma proteção adicional contra doenças como, por exemplo, a obesidade, o próprio sobrepeso, aumento de colesterol e também leucemia na idade posterior. Também tem trabalhos feitos mostrando que as crianças que mamam no peito, quando comparada com aquelas que não amamentam, que essas crianças, devido a substâncias específicas, especiais, que estão presentes no leite materno, como por exemplo o ácido araquidônico, decoclenoico, então que essas crianças ela têm maior QI. Inclusive já estudos feitos científicos mostrando, chegando até 3,4 vezes mais quociente de inteligência quando é comparado com aquelas que não amamentam. Apresenta também, Luiz, vantagens para a mulher. Então, a mulher que amamenta, além dela ter a consciência, né, que está dando o melhor alimento para seu filho, essa mulher também vai ter menos sangramento pós-parto, ela vai ter menos câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário. Fala-se também que essas mulheres apresentam menos depressão. Apresenta também vantagens para a nação. Por quê? Porque essas crianças que amamentam, elas adoecem menos. Pelo fato de adoecer menos, então essas crianças vão menos a posto de saúde, gastam menos, né? Então, no caso, com medicamentos. E também tem a vantagem para o meio ambiente. Porque imagine você que uma lata de leite, ela, uma vez descartada, né, no meio ambiente, ela leva 200 anos, então, para ser degradada. Então, um saco de leite, ela leva 400 anos para ser degradado. Então, você está lhe dando um alimento perfeito, saindo na temperatura ideal, na composição ideal, diretamente da fonte para o consumidor. Além do vínculo afetivo que o aleitamento proporciona. Porque a criança, a mãe, quando amamenta, ela não está dando ali só um nutriente. Então, é aquele aconchego, o carinho, olho a olho, cheiro, pele a pele. Então, o olho da criança se liga diretamente ao olho da mãe. Isso são estímulos que são importantes para o desenvolvimento da criança ao longo de toda a sua vida. Ah, doutora, muito interessante ver essas observações. Como eu falei inicialmente, a Organização Mundial de Saúde recomenda que o aleitamento seja exclusivo até os 6 meses, mas as mães podem continuar amamentando por mais tempo, não é isso? Ah, sim. A recomendação aleitamento exclusivo, essa é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, também da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Ministério da Saúde. Então, o que é aleitamento exclusivo? Só peito, sem chá, nem água, nenhum outro alimento. Só é permitido o medicamento, tá? Então, aleitamento exclusivo até 6 meses. Daí, então, é introduzido os alimentos complementares. Então, no caso, os legumes, as frutas, não é introduzido outro leite. É introduzido e manter o aleitamento até 2 anos de idade ou mais. Essa é a recomendação atual. Doutora, e quando é que se deve oferecer o peito ao bebê? Existe uma regra em relação a isso ou é livre demanda? Como é que funciona? É livre demanda, como você colocou. Então, quando a criança mostrar sinais de fome, então a mãe coloca o bebê no peito. E eu chamo a atenção
que é preciso a mãe também aprender a identificar os sinais precoces de fome, porque o choro já é um sinal tardio de fome. Então é quando o bebê ele já começa, a linguinha ele bota para fora, franzir o rostinho. Então se ela pega, abre-se um olhinho. Então se ela pega esse bebê e coloca no peito, já nesses primeiros sinais, geralmente o bebê já vem mais calmo, até mais fácil dele então fazer a boa pega nele, abocanhar uma milha, a maior parte da auréola. E é mais fácil também colocar o bebê no peito, porque se ela pegar um bebê já chorando, né, então fica até mais difícil ela colocar. Então é importante que ela identifique esses primeiros sinais de fome, que são sinais precoces de fome, porque, como eu já falei, o choro já é um sinal tardio. Então ela coloca o bebê no peito, não é para definir tempo, 15 minutos ou 30 minutos, ela deve esvaziar completamente a mama, para depois passar o bebê para o outro peito. Doutora, e como identificar se a pega está correta? Bem, um dos sinais assim bastante fáceis se estiver doendo, então a pega do bebê não está adequada, porque ele tem muitas vezes ele vai e abocanha só o mamilo, então pega com a boquinha fechada, não pega com a boquinha bem aberta. Então é preciso que o bebê esteja com a boca bem aberta. Então quando ele está com a boca bem aberta, o lábio inferior e o lábio superior ficam voltados, né, para fora. O queixo do bebê toca a mama e ele abocanha a maior parte da areola e também abocanha o mamilo. Nesse caso ele não vai machucar e ele vai conseguir retirar mais leite do peito, porque ele está pegando de modo adequado. Então um dos sinais é dor. Se estiver sentindo dor, então reveio, até com um pediatra que pode fazer a observação da mamada e observar como está essa pega. E também assim, mesmo que você não precise talvez levar o pediatra só por esse motivo, existe disponível para vocês na internet vídeos do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que por exemplo, tem um que a gente fez até aqui em Feira de Santana, amamentar muito mais do que alimentar a criança, que está disponível até hoje pelo Ministério da Saúde, que um dos pontos que ele mostra é a pega e a posição do bebê para amamentar. É até importante que a mãe já vai, durante a própria gestação, final da gestação, ela já vai começar se inteirando como seria então essa pega, essa posição ideal. Maravilha. Doutora, é normal ter feridas e rachaduras nos seios? A gente vê o relato de muitas mães, né, reclamando dessa situação. Por que acontece? Essa não é uma situação de normalidade. Apesar de que ela pode acontecer com a frequência, e um dos fatos que faz com que isso acontece é exatamente a pega inadequada. Quando o bebê pega de maneira errada. Então, quando o bebê pega com a boca fechadinha, não abre bastante a boca, então ele pode ficar ali sugando no mamilo e machucando o mamilo. Como isso não favorece uma boa retirada de leite do peito, então o que acontece? Essa criança termina até ficando maior período de tempo no peito e requerendo maior número de mamadas pelo fato de não ter conseguido extrair o leite de modo eficiente. Então, esse é o principal sinal. Mas aí o que a mãe deve fazer? Uma das coisas que ela pode fazer durante já a própria gestação é preparar a mama e o mamilo para a amamentação. Então não usar cremes hidratantes que muitas vezes são usados e deixa aquela pele mais fina, mais friável, então não use nessa área. E também a mãe já pode ir tomar banho de sol no peito, que eu acho que ajuda bastante, porque a mama geralmente é um local muito, vamos dizer, sempre que está coberto. Verdade. Então ela pode tomar banho de sol no peito já preparando esse mamilo e essa areola para a amamentação. Isso ajuda bastante a ficar essa pele mais fortalecida. Doutora, existem alimentos que ajudam a produção do leite materno? Sim, assim, o que ajuda na verdade a produção do leite materno é colocar o bebê no peito. Quanto mais cedo ele for colocado no peito, por exemplo, se ele é colocado no peito já na sala de parto, na primeira hora de vida, então existe a produção, quando o bebê é colocado no peito, de 2 hormônios que vai, quer dizer, para o cérebro da mãe, para a hipófise anterior e posterior, que vai ser responsável não só pela produção, como também pela descida do leite. A alimentação, a mãe tem que ter, beber a quantidade de água suficiente, então as mães que já amamentaram sabem, né, que a amamentação ela dá uma sede, e os alimentos mais saudáveis possíveis. A gente não fala de tirar tal alimento, não, a não ser que tenha alguma coisa do ponto de vista clínico que me diga que eu tenha que mudar o tipo de alimentação da mãe. Então deve ser alimentação saudável, que a gente recomenda. Não fumar,
álcool, fumo também não recomenda, bebida também não. E comer uma alimentação bastante variada, então bastante colorida, ou seja, uma alimentação saudável. Então isso que a gente recomenda em relação às mães que amamentam. Doutora, em relação aos complementos, né, as fórmulas infantis, quando é que elas são necessárias para o bebê ou a criança? Luiz, o importante é o seguinte, que você avalie cada caso, né? Então, por exemplo, existem alguns bebês que, se ele nascer com algum tipo de doença, que ele não possa usar o leite, então que ele seja introduzido. Ou então para alguns bebês que não tem, vamos dizer, nem locais onde não tem banco de leite e que a mãe por algum motivo não pôde amamentar. Então aí você tem que avaliar cada caso e ver, inclusive, qual seria a fórmula mais indicada. Doutora, quais são os principais mitos em relação à amamentação? Existe o leite fraco ou também se trata de um mito que é disseminado? Isso aí é um mito, quer dizer, leite fraco. Então, outra coisa, outro mito também é assim, que mama pequena produz pouco leite. Então o pessoal tem e que mama grande produz muito leite. Não é verdade, porque a maior parte do leite é produzido enquanto o bebê suga. Então é preciso o quê? Que você, para vencer esses mitos de leite pouco, leite fraco, é você então colocar o bebê no peito para mamar o maior número de vezes. Porque assim, a produção que vai essa fisiologia da amamentação, né? Que vai determinar o aumento da quantidade de leite, o aumento da produção. Então tem que colocar o bebê no peito para mamar livre demanda, quantas vezes ele então solicitar. E quanto mais o precoce for colocado, aí, como eu coloquei na primeira hora de vida, maior então o estabelecimento então da amamentação e da produção desse leite, né? Doutora, para finalizar, né, nós estamos no mês de agosto, onde é realizada a campanha Agosto Dourado e a gente reforça muito o incentivo à amamentação. Mas isso deve ser feito durante todo o ano, né? Qual é o recado que a senhora deixa para quem está assistindo o programa em relação à importância mesmo da amamentação, do leite materno e também da doação, né, do leite materno para os bancos de leite? Então eu acho assim, a amamentação é responsabilidade de todo. Não é só responsabilidade da família, do pai e da mãe, também aí existe um conjunto de fatores, porque ele, vamos dizer, é um ato quase que biopsicossocial, ele tem um envolvimento com toda essa rede de apoio. Então é responsabilidade dos profissionais de saúde, não só obstetra, como pediatra, como o enfermeiro, o nutricionista, como o fisioterapeuta, então de todos os profissionais de saúde, da responsabilidade dele, como também no caso dos governos, do político, de apoiar e de incentivar essas mães que desejam amamentar. Então é um conjunto de fatores e não é para ser feito só no dia, na semana mundial, no mês dourado de amamentação. Isso é feito durante todo o ano e está sempre atento aos indicadores de aleitamento materno. Então o que eles são feitos dia a dia. Então é só responsabilizar todos por esse ato que é tão importante, porque o aleitamento materno ele previne doenças. Ele previne doenças, como já coloquei, para a mãe, ele previne doenças, no caso, para a criança, ele é bom para a nação, ele inclusive é até bom para o meio ambiente. Então é por isso que é responsabilidade de todos nós. E lembrar que uma vez que você tem um excedente lácteo, que você pode procurar, aqui na nossa cidade a gente tem 2 bancos de leite, tem do Hospital da Mulher e tem também a do Clédson Andrade, para que você doe esse excedente lácteo, porventura que se você tiver. Até quando ela tiver o leite excedente, ela pode estar doando. Agora mesmo eu estou com a mãe que o bebezinho dela já está com 1 ano e ela continua sendo doadora. A gente continua falando sobre doação de leite materno aqui no programa Pauta Saúde e a nossa entrevistada da vez é Nádia Vieira, ela que é enfermeira e coordenadora do Banco de Leite do Hospital da Mulher. Nádia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nós temos muitas dúvidas para tirar acerca do assunto, que é super importante, né? Com certeza. Inclusive é um mês que é considerado Agosto Dourado, né? É o mês que a gente comemora exatamente e a gente promove, né, protege e incentiva o aleitamento materno. Nádia, existe uma quantidade mínima para a doação do leite materno? Não existe quantidade, né? Essa mãe ela pode ir coletando esse leite,
ela coloca no congelador, no outro dia, quando ela for coletar novamente, ela vai ferver uma xícara ou um copo, né? E vai retirar esse leite nessa xícara ou nesse copo. Terminou de coletar, ela tira esse leite que ela tirou no dia anterior do congelador para completar o frasco. Então, assim, ela pode ir coletando todos os dias e colocando. Faltando 2 dedos para encher o frasco, ela coloca no congelador, aí ela abre outro frasco para ela começar a coletar. Ah, entendi. E qual é a quantidade do frasco que deve ser preenchida? A gente geralmente deixa a depender da quantidade que a mãe, porque a gente tem mães que doam muito, tem mães que doam menos. Então, a depender da produção dessa mãe, a gente deixa frascos menores. Então, não tem quantidade mínima para que ela doe. E assim, não tem prazo de até quando ela doar. Até quando ela tiver o leite excedente, ela pode estar doando. Agora mesmo eu estou com a mãe que o bebezinho dela já está com 1 ano e ela continua sendo doadora. Então, assim, isso varia muito. Então, não tem tempo determinado. Ela começa a doar. Se ela perceber que o leite dela está sendo só o suficiente para o bebê, ela comunica a gente e ela deixa de ser doadora. Nádia, era exatamente isso que eu ia te perguntar. Se a doação, ela pode levar à escassez de leite do próprio bebê? Não. Quanto mais a mãe doa, mais ela produz o leite. Porque, na verdade, é um estímulo, né? Então, assim, quanto mais o bebê suga, mais ela vai produzir leite. Então, para o leite secar, só se ela diminuir a quantidade do bebê ir ao peito, ou ela não amamentar à noite, e aí essa produção dela pode cair. Mas só se for dessa forma. Fora então, as mães não precisam ficar com esse medo, né? Não. Quanto mais o bebê suga, o bebê mama, mais ela vai produzir leite. E quem são as crianças que recebem essa doação, Nádia? Explica pra gente. Quando esse leite chega ao banco de leite dessas mães que doam, esse leite ele passa por todo um processo de qualidade, tá? Então a gente olha o quê? A gente olha a cor desse leite, a gente olha o cheiro desse leite, que é o off flavor, a gente olha a coloração do leite, sujidade e a gente faz o teste de acidez desse leite. Se esse leite passar por todos esses testes, a gente pasteuriza esse leite. Depois de pasteurizado, a gente tira a amostra para mandar para o laboratório do próprio hospital para ver a quantidade de coliformes fecais desse leite. É feita a leitura pelo bioquímico. Então, de 48 a 72 horas, esse leite vai estar pasteurizado, mas não vai estar liberado. A gente aguarda o resultado do laboratório. Quando esse resultado chega, tiver tudo ok, esse leite é liberado para ser distribuído para os bebês que ficam na UTI no berçário. Então, quem recebe esse leite doado são os bebês que estão no próprio hospital? Exatamente. Não vai para a comunidade em geral? Infelizmente, para a comunidade a gente não pode, porque a nossa demanda é muito grande de bebês que precisam do leite materno, né? O Hospital da Mulher, hoje é o Hospital da Mulher só quem faz parto, porque o EC, ele atende gestação de alto risco, né? Então, somos nós. Então, nossa demanda é muito grande. Porque além da gente oferecer esse leite materno pasteurizado para os bebês que estão na UTI, no berçário, a gente também, se a mãe parir e ela não estiver produzindo ainda leite, a gente libera leite para esses bebês que estão também nas enfermarias. Então, nossa demanda é grande. Infelizmente, a gente não tem como liberar leite externo para uma mãe que precise. Nádia, você comentou, né, sobre os critérios que são utilizados, o leite passa por vários processos antes de chegar até o bebê. Então, não existe risco nenhum, né, em relação à utilização desse leite materno? Não existe risco, porque a pasteurização, ela mata 99,99% dos germes patogênicos. Então, ele está pasteurizado, inclusive, ele pasteurizado, ele pode ficar até 6 meses na unidade. A gente não fica porque a rotatividade é muito grande, é muito bebê, a gente não fica. Mas ele pasteurizado, ele pode ficar até 6 meses para ele ser utilizado. Fala pra gente um pouquinho, Nádia, sobre o Banco de Leite do Hospital da Mulher. Há quanto tempo ele existe? Quantos profissionais trabalham lá? Como é que funciona? Como é a rotina de vocês? Nós temos 30 anos, o Banco de Leite tem 30 anos, né, em funcionamento. Né? Hoje a gente trabalha com banco de leite de porta aberta. O que é porta aberta? Qualquer mulher que tenha dificuldade com aleitamento materno
pode estar procurando o banco de leite, que a gente acolhe essa mãe e a gente dá todo o suporte a ela, de estimulação, de complicação na mama, porque às vezes acontece as fissuras, os engurgitamentos, tudo isso é complicação da amamentação por falta de orientação, tá? Porque o correto era que essa mulher recebesse orientação de aleitamento materno no pré-natal, mas infelizmente elas não recebem, né? Então, assim, nós acolhemos qualquer mulher que tenha dificuldade com aleitamento. Hoje nós estamos trabalhando no banco de leite com 3 enfermeiras, temos 16 técnicos de enfermagem, temos 2 técnicas de laboratório, temos uma fisioterapeuta, né, que hoje nós estamos trabalhando com massageador, estamos trabalhando com ultrassom, porque existem estudos comprovados que quando a gente utiliza o ultrassom, o limiar de dor da mulher diminui, né? Então a gente está trabalhando com ultrassom e com laser. Né? A mãe tem uma fissura. Fissura é o quê? É pega errada. Bebê está pegando só no bico. Então, assim, a gente hoje usa o laser. Usando o laser, no outro dia ela já está, esse ferimento no peito já está cicatrizado e ela pode amamentar tranquilamente. Tanto na fissura como na mastite. Que a mastite é o quê? É leite retido no peito, que não é retirado, acontece uma inflamação e aí a mulher desencadeia, pode desencadear, que é o abscesso mamário, né? Que se chama de mastite. Nádia, uma dúvida. A mãe tem leite sobrando, ao invés de doar para um banco de leite, ela pode amamentar um outro bebê? Não, isso é o aleitamento cruzado. Hoje não se pode, é proibido, porque qualquer infecção que a mãe tenha, qualquer doença que a mãe tenha, ela pode passar através do leite materno. Então, o aleitamento cruzado é proibido. Hoje não se, que antigamente tinha aquelas amas de leite, mas hoje é proibida essa amamentação cruzada. Nádia, qual é a maneira correta de armazenar o leite materno? Você deu alguns detalhes sobre congelar, mas explica mais detalhado para quem está assistindo, que tem interesse, né, em passar a ser uma mãe doadora. Pronto, quando a mãe passa a ser doadora, a gente entrega o kit, né, a touca, a máscara, né, o frasco de vidro com tampa plástica estéril. Então, ela deve procurar sentar, colocar um paninho limpo, né, o frasco, e aí ela coloca a touca, a máscara, porque qualquer sujidade que tenha no leite, esse leite não vai servir para ser pasteurizado, tá? Então, ela faz a ordenha é o quê? A mão em forma de C, tá? Na areola, que é aquela parte preta da mama, então ela pressiona para trás e aí abre e fecha, e aí ela vai retirando esse leite. Terminou de fazer essa retirada desse leite, ela vai colocar a data que ela retirou, hoje 4, se ela retira hoje, ela bota 4/8, o nome dela, né, a idade do bebê e congela esse leite, coloca esse leite no congelador, tá? A próxima vez que ela for retirar, ela vai retirar em um copo ou uma xícara, ela ferve essa xícara ou esse copo e aí ela vai retirar. Terminou de retirar no copo e na xícara, ela retira esse frasco que está no congelador, complementa esse leite que ela retirou e coloca no congelador novamente. Esse leite, ele não pode ficar em temperatura ambiente. Por quê? Porque senão ele começa a proliferar bactérias. Perfeito. E esse leite, vocês vão buscar em casa de quanto em quanto tempo? Qual é o período? Toda semana. Depender do bairro que a mãe more, a gente já comunica a ela que dia a gente vai buscar. Então, toda semana. Nós temos rota de segunda a sexta-feira, em horário administrativo. Então, a nossa conduta é o seguinte: pela manhã, a bombeira vai com o motorista buscar o leite das mães que já são doadoras. Sim. Então, ela tem o cadastro, aí eles vão buscar. Vai com a caixa térmica, com gelox dentro da caixa, para esse leite chegar ao banco de leite ainda congelado, tá? Então, toda semana a gente vai na casa das mães que já são doadoras. E à tarde, o carro vai para fazer cadastro. Então, as mães que ligam para o banco de leite, que tem interesse em ser doadora, a gente manda geralmente à tarde. Aí o motorista vai com a bombeira para fazer o cadastro dessas mães. Muito bacana. Nádia, eu quero que você reforce a importância de que mais mães se cadastrem, se tornem mães doadoras. É importante. Eu costumo dizer que doar leite é doar vida, né? Porque esses bebês
que nascem prematuros, eles nascem ainda sem sucção, tá? Então, eles não sabem fazer, eles não sabem sugar, respirar ao mesmo tempo e deglutir, tá? Então, eles têm que fazer essas 3 coisas. Quando ele nasce prematuro, ele ainda não sabe fazer essa sucção, a respiração e a deglutição. Então, esse leite que chega ao banco de leite vai exatamente para esses bebês que estão na UTI ou no berçário. Com o tempo, eles vão aprendendo, a gente trabalha com fono, a gente trabalha com o pessoal da psicologia. Então, a fono vai ensinando, à medida que o bebê vai evoluindo, ela vai treinando esse bebê para ir ao peito da mãe. Mas no início, essa criança recebe o leite materno através da sonda, tá? Então, esse leite que essas mães doam é exatamente para essas criancinhas que não podem sugar diretamente no peito da mãe. Você deve sentir um orgulho, né, Nádia, em fazer parte desse projeto há tanto tempo e de uma certa forma ajudar mesmo a fazer com que esses bebês eles cresçam mais saudáveis. Conta pra gente, assim, você enquanto profissional de saúde, como é que se sente em trabalhar nessa área? Com certeza, é gratificante, principalmente para esses bebês e principalmente para as mães que chegam no banco de leite, às vezes chegam angustiadas, chegam ansiosas, chegam chorando porque elas querem amamentar, mas está tendo dificuldade, às vezes chega com a mama muito cheia, que a gente chama a mama engurgitada, né? E aí a gente precisa fazer todo um trabalho com a mãe dessa. A gente precisa conversar, mostrar a ela a importância, massagear esse peito, tá? Para depois a gente colocar o bebê no peito. E quando a gente consegue que o bebê mama no peito, elas abrem um sorriso, às vezes chegam chorando e saem sorrindo. Então isso é muito gratificante. Nádia, uma dúvida, mesmo que a mãe não tenha dado à luz no Hospital da Mulher, ela pode ter acesso a esses serviços que vocês, essa consultoria que vocês dão no banco de leite? Pode sim. Qualquer mulher, mesmo que ela não seja de Feira de Santana, né, ela tenha dificuldade, ela pode procurar o serviço. Não precisa de agendamento, tá? Ela chegou. Se na sala que a gente faz o atendimento tiver mãe, ela aguarda, porque a gente atende de 2 em 2, ela aguarda e a gente acolhe essa mãe, sim. Qualquer mulher que tenha dificuldade pode estar procurando o nosso serviço, sim. Eu quero que você reforce, né, como é que as pessoas podem ter acesso a esse serviço, tanto para ser mãe doadora ou para receber essa consultoria, o endereço, o telefone, como é que funciona, Nádia? Horário de funcionamento, enfim, do expediente. O horário de funcionamento é de segunda a sábado. Sábado a gente só funciona até meio-dia, mas de segunda a sexta a gente funciona até 19 horas, tá? A mãe chegou, ela é acolhida lá no banco de leite. E se ela tiver interesse em ser doadora, é só ela estar ligando para o telefone 3602-7156. Se tiver alguém realmente que tenha esse leite excedente, que estejam ligando, né, para o banco de leite, para que a gente possa estar indo fazer o cadastro dessa mãe e indo buscar esse leite. Tá dado aí o seu recado para todo mundo que está assistindo o programa, né? E não só no mês de agosto, né, Nádia, que essa campanha ela se perpetue, que as pessoas tenham mais consciência em relação à importância mesmo, né, da doação do leite materno.